Página 203 Marco sim, Dutchay respondeu friamente nessa ocasião. Sim, Dutchay respondeu friamente nessa ocasião. E eu sou uma delas. Página 204 Marco alguns eram pré-chimps. No seleto Seculo del Mer, Yacht Club em Liorni, Galeazzo Oceano deu uma festa de gala numa noite daquele verão. O cenário era perfeito. Fogos de artifício rasgavam os ares, subindo por entre pinheiros desfazendo-se nas cores vermelho, branco e verde, as da bandeira, e iluminando as flâmulas tremulantes, chuveiros de centelhas douradas semelhavam mariposas tocadas pelo vento quente que vinha do mar Tirreno. Todos os presentes, o príncipe Aldobrandini, o ministro da imprensa, Dino Alfieri, o príncipe e a princesa Dorete concordaram em que Galeazzo estava com excelente disposição. As imitações que fazia de Hitler, von Ribbentrop e, mesmo, de Achilles Tarassi, arrancavam estridentes gargalhadas que até abafavam o som do espocar dos foguetes. Ninguém podia contestar que Galeazzo havia tirado proveito de sua situação, seu suntuoso apartamento na Via Sec, parte elegante de Perioli, novo subúrbio de Roma, a casa campestre que o pai construíra para ele, perto do mar em Ponte Amoriano, eram prova disso. Se tinha beneficiado bastante do regime, quem podia esperar que levasse a sério seus excessos? Subitamente cessaram as gargalhadas. De pé, no grande terraço iluminado, de frente para os convidados presentes, Ciano recuara para uma parede e imediatamente se afastara. Vamos para dentro, convidou a todos inesperadamente. Não posso encostar numa parede que não sinta calafrio na espinha. Na turbilhonante luz dourada de uma roda dos fogos de artifício, Ciano mostrara-se lívido. Houve um polido murmúrio de surpresa. Ele preferiu fazer passar o incidente por piada. Sempre que me aproximo de uma parede, tenho a impressão de que há um pelotão de fuzilamento pronto para atirar, disse, forçando o riso. Uma estrondosa gargalhada explodiu no terraço, elevando-se, com os foguetes, para acima das ondas verdes do mar. Toda a gente achou que fora a melhor pilhéria de Galeazzo, em muitos anos. Página 205 Marco as portas duplas de vidro do primeiro andar do Feuerbach, em Königsplatz, abriram-se abruptamente às 20h30 de 29 de setembro. Naquela momentosa noite de outono, em 1938, os delegados que participavam da histórica conferência de Munique tinham suspendido a reunião para o jantar. Com seus colegas, o jornalista Asvero Gravelli, de Il Mattino, de Roma, adiantou-se ansioso para colher alguma informação. Durante mais de 6 horas, Gravelli e os outros haviam ficado observando, através das portas à prova de som, uma pantomima em que se decidia o destino da Europa. Tinham visto Paul Schmidt, intérprete do ministro das Relações Exteriores, solicitando, veementemente, que suas traduções fossem ouvidas sem interrupção, qual um mestre-escola que procurasse manter a ordem numa classe de alunos indisciplinados. Tinham observado Adolf Hitler com o rosto muito fechado, nervoso, num sofá, as pernas cruzadas desafiadoramente e descruzando os braços apenas para olhar o relógio de pulso, qual implacável medidor do tempo. O primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, não mais sustentava sua recente jactância de homem duro e resistente, bocejara várias vezes. Edouard Daladier, da França, também dava a impressão de cansaço e, muitas vezes, passara para a antessala a fim de tomar um trago de seu favorito Pernod. Somente Benito Mussolini, dando passadas pela sala, as mãos nos bolsos, parecia enfastiado e distante dos debates, como se soubesse muito bem que o resultado já estava decidido. Quando Mussolini se aprontou para sair, Gravelli, que, havia muito tempo, assistia a reuniões do Conselho do Partido Fascista, apressou-se a caminhar em sua direção. Ajudou-o a enfiar o sobretudo e perguntou cheio de ansiedade, como foi a coisa, Dutchay? Com o ar magnânimo de um homem que tivesse prestado um pequeno favor para a posteridade, respondeu Mussolini, não foi de todo mal. Tenho certeza de que salvei a Europa. Página 206 Marco poucos passos adiante Hercule Borato, motorista do Dutchay, assentiu fervorosamente com a cabeça. 10 horas antes, ao chegar com o entourage de Mussolini na Hauptbahnhof de Munique, notaram um estranho fenômeno. Naquela manhã os guarda-costas SS de Hitler usavam, todos, uniforme cinzento esverdeado e não o uniforme preto que Borato se lembrava de terem usado no passado. Quando o motorista perguntou a razão a um oficial, seu conhecido, a resposta foi desconcertante, isto é uma guerra, meu velho amigo. Estamos prontos para marchar, e nenhuma conferência do mundo poderá impedir-nos de fazê-lo. Às 18 horas de 28 de setembro quando Mussolini, com Galeazzo Oceano e seu entourage, deixaram a estação central de Roma para irem à cidade de Kufstein, na fronteira, o silêncio pairava sobre a cidade como se ela estivesse isolada do mundo. Parecia que nada podia evitar, agora, um conflito armado na Europa. Como pretexto para apoderar-se da República Tchecoslovaca e destruir a República que fora a criação dos Tratados de Paz, que tanto detestava, da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler havia fomentado uma revolta dos 3.250.000 sudetos alemães que, como minoria, viviam dentro de suas fronteiras, revolta que o governo somente conseguirá reprimir decretando lei marcial. Já em seguida a conquista da Áustria, os exércitos do Führer cercavam os tchecos por 3 lados. Hitler resolverá eliminar do mapa a Tchecoslováquia. Em 14 de setembro, aconselhado por Daladier, primeiro-ministro da França, que, pelo tratado, tinha a obrigação de defender a Tchecoslováquia no caso de ataque, Neville Chamberlain fez seu primeiro voo a Berchtesgaden, retiro de Hitler na montanha, em Obersalzberg, para procurar conseguir solução pacífica. Nessa ocasião, Galeazzo Oceano já observara que o Dutchay via, em embrião, a feição dos acontecimentos que estavam para vir. Não haverá guerra, profetizara, mas isto será a liquidação do prestígio dos ingleses. Naquela mesma noite, enquanto Chamberlain, em Berchtesgaden, se achava sentado um tanto impertigado na sala de estar particular de Hitler, página 207 Marco Mussolini, num telegrama ao redator Giorgio Pini, em Milão, cancelou um importante artigo editorial que deveria ser publicado no jornal Il Popolo dele Italiano no dia seguinte. Embora o Dutchay não fosse defensor da Tchecoslováquia, a Itália, depois da campanha da Abissínia e da participação na Guerra Civil Espanhola, estava em péssima situação financeira. Do ponto de vista de Mussolini, a guerra estava fora de cogitação, pois havia meios para palavras duras e ameaças belicosas fazerem Hitler obter tudo o que quisesse sem recorrer a uma luta. Numa carta aberta a Lord Runciman, mediador de Chamberlain na questão dos Sudetos, o Dutchay estava, na verdade, delineando ao Führer o meio de realizar uma modificação mais simples no mapa da Europa, um plebiscito de âmbito nacional destinado a dividir a Tchecoslováquia em zonas. O senhor tem, simplesmente, que propor um plebiscito, aconselhou Mussolini, não só para os Sudetos como, também, para todas as nacionalidades que o exigirem. Será que a Tchecoslováquia recusará? Nesse caso poderia informá-la de que a Inglaterra pensará muitas vezes antes de entrar numa guerra para preservar um estado insignificante. Se Londres fizer saber ao mundo que não tomará qualquer medida, ninguém agirá. Esse jogo não pagará a pena. Feriu, habilmente, o ponto principal da Alemanha. Se Hitler desejasse anexar 3,5 milhões de tchecos, a Europa, naturalmente, seria obrigada a agir. Mas, se os oferecessem a Hitler, ele, delicada mas firmemente, recusaria o presente. O Führer sente-se preocupado com os 3,5 milhões de alemães e somente com eles.
Pelo que os acontecimentos deixaram transpirar, Mussolini tinha razão. A despeito da ostensiva resistência que faziam, a Grã-Bretanha e a França estavam dispostas a qualquer extremo para evitar a guerra, deixar que Hitler ditasse as condições tanto quanto o próprio Mussolini. Já em Berchtesgaden, Chamberlain concordara, em princípio, com a secessão da região dos Sudetos. O que se seguiu em Munique fora, apenas, uma prova desagradável da profecia de Mussolini. Página 208. Marco era a primeira vez que muitos delegados viam os ditadores lado a lado, e um fato surpreendeu-os acima de tudo. Não obstante sua evidente irritação devido a particularidades de última hora, Hitler parecia inteiramente sob o poder de Mussolini. Mesmo durante as mais sérias discrepâncias, lembrou André François Poncet, o arguto e cortês embaixador francês na Alemanha, havia sempre um busto do Duce, qual peça de arte, no gabinete de Hitler. Para que todos vissem, evidenciava-se agora sua admiração. Hitler não desviava o olhar do rosto de Mussolini. Se o Duce sacudia afirmativamente a cabeça ou a meneava, Hitler fazia o mesmo. Embora poucos conhecessem os verdadeiros detalhes, Mussolini havia dado, ao Führer, indicação sobre quem era o mestre e quem o discípulo. Na verdade, um artigo do Duce, publicado no dia 15 de setembro em Segunda Popolo, havia lançado Hitler em má disposição de espírito, disposição realmente desagradável. Hitler ansiava por marchar sobre Praga, e aquela conversa do Duce a respeito de um plebiscito em favor dos nazistas era uma nota discordante. Mas, ainda assim, em 27 de setembro Hitler ainda estava indeciso. A França mobilizava suas tropas, e dentro de 6 dias 65 divisões estariam à frente de apenas uma dezena de divisões da Alemanha, do outro lado da fronteira. Em 28 de setembro, a Grã-Bretanha mobilizaria sua esquadra. A Romênia e a Iugoslávia, de acordo com os embaixadores de Mussolini em Bucareste e Belgrado, haviam prevenido a Hungria de que se movimentariam se a Tchecoslováquia fosse atacada. O que se seguiu foi uma inquietante mescla de farsa e tragédia. Às 22h30 daquela noite, Hitler, percebendo haver sido ludibriado, expediu um telegrama urgente a Chamberlain, em Londres, sugerindo uma conferência final. O primeiro-ministro britânico concordou pressurosamente em realizá-la. Dessa vez, porém, Mussolini perdeu o controle. Chamberlain, aquele velho tolo, vai estragar tudo, declarou, irritado, a Galeazzuciano. Também Hitler vai estragar tudo. Pensam que podem agir sem mim. Página 209. Marco. Embora Mussolini não desejasse trair Hitler ou lutar pela Tchecoslováquia, não desejava perder prestígio perante os olhos do mundo. Foi sua última e tardia tentativa para mostrar a Hitler que o Terceiro Reich devia consultar o parceiro do eixo. Ao meio-dia de 28 de setembro, 2 horas antes de expirar o prazo do ultimato de Hitler aos checos, o enviado de Mussolini, Bernardo Atólico, irrompeu na chancelaria do Reich. Vermelho e sem chapéu, o bajulador e erudito embaixador italiano nem bem recebeu as instruções de Mussolini, saltou para um táxi, nem mesmo quis esperar seu carro oficial. Quando Hitler saiu de seu gabinete em companhia de Paul Schmidt, seu intérprete, Atólico, fitando-o através das grossas lentes de seus óculos, disse-lhe sem cerimônia: Führer, tenho uma mensagem urgente do Duce para Vossa Excelência. Schmidt traduziu facilmente o texto. Através de Lord Bert, seu embaixador em Roma, o governo britânico anunciava que aceitaria a mediação de Mussolini na questão dos Sudetos. O Duce considerava prudente aceitar aquela proposta da Grã-Bretanha, mas solicitava que Hitler não levasse a efeito a mobilização. Após uma fração de segundo, Hitler respondeu: diga ao Duce que aceito. Mussolini, agora, trabalhava arduamente para estabelecer sua ascendência. 4 vezes em 3 horas, naquela crítica tarde de quarta-feira, Atólico voltou à presença de Hitler com novas propostas do Duce, propostas que, por volta de 45 minutos depois da meia-noite de 29 de setembro, resultaram na Conferência das 4 Potências em Feuerbach, Munique. O ato importante de Mussolini, antes de deixar Roma, foi conceder uma gratificação de 2.000 liras ao telefonista que conseguira 20 chamadas com prioridade. Durante as 13 horas seguintes, Mussolini teve em mãos todos os trunfos. Na cidade de Kustyn, na fronteira, de onde seguiu no trem de Hitler, mostrou-se monossilábico e nada sorridente, tão circunspecto quanto um Buda. Lembrou-se mais tarde Filippo Anfuso, um dos auxiliares de Ciano. A saudação desafiadora de Hitler: terminei a linha Siegfried, Duce. Página 210. Marco nada respondeu. As propostas com as quais ambos, finalmente, haviam chegado a um acordo, estavam corporificadas num memorando elaborado por 3 homens: Hermann Göring, o barão Konstantin von Neurath e o secretário de Estado Ernst von Weizsäcker, mas representava, Mussolini sabia, solução idêntica à que sugerira 14 dias antes nas colunas de Aia Popolo. Naquela tarde, quando os conselheiros legais, os secretários e os auxiliares se reuniram na sala da conferência, aumentando a atenção do grupo reunido em torno dos primeiros ministros, Mussolini jogou com outros trunfos. Única pessoa com conhecimento, se bem que imperfeito, do alemão, do inglês e do francês, dirigia-se habilmente a um e outro delegado esclarecendo uma cláusula obscura, identificando no mapa alguma referência, saboreando seu papel de mestre mediador. Sua consciência não se afligiu mesmo em relação ao aspecto mais vergonhoso da Conferência de Munique, a ausência de Eduard Benes, presidente da Tchecoslováquia, cuja presença Hitler se recusara expressamente a admitir. Nenhum representante tcheco pôde manifestar-se a respeito de um acordo que entregava à Alemanha 18.000 km² do território da Tchecoslováquia, que abrangiam 70% de sua indústria pesada, 86% de suas fábricas de produtos químicos e todas as fortificações. Fora de seus hábitos, no jantar daquela noite no apartamento particular de Hitler, Mussolini comeu e bebeu com uma satisfação que rivalizava a de Göring. Riu quando confiou um segredo ao irritado Hitler: se os ingleses tivessem percebido o blefe que ele lhes pregará ao tempo da Abissínia, estendendo suas sanções ao petróleo, sua campanha teria durado exatamente uma semana. Logo após a primeira hora da madrugada de 30 de setembro, quando as 4 potências assinaram, por seus representantes, o acordo de Munique o tinteiro, antes, estava vazio a convicção estranhamente ingênua do Duce de que salvará a Europa e preservará o Estado tampão, Tchecoslováquia, de uma invasão, dominava-lhe o pensamento. As aclamações entusiásticas da tensa multidão que se alinhava nas ruas de Munique, apesar do adiantado da hora 2 da madrugada, cegaram. Página 211. Marco no a ponto de embarcar por engano no automóvel de Chamberlain, onde tremulava a bandeira da Grã-Bretanha. 24 horas depois, entretanto, as aclamações feriram-lhe os ouvidos num tom, por assim dizer, duro. Mais uma vez, era o homem do momento, o homem que salvará a Europa de uma guerra. O rei viajara até Florença, para cumprimentá-lo. Mas ele ouvia agora as aclamações dos italianos em solo italiano, via camponeses italianos ajoelhados e fazendo suas preces ao longo do leito da linha férrea, e o conhecimento que teve disso irritou-o. Como poderia o povo do novo Império Romano, que ele se esforçava para moldar, saudar com tão grande entusiasmo a notícia da paz? Foi em silêncio, rilhando os dentes, que atravessou de carro a Via Nazionale de Roma que ia da estação central ao Palácio Veneza ornamentada de arcos cobertos de folhas de louro. Às 18h30 de 1º de outubro enfrentou, novamente, a multidão, da sacada do Palácio Veneza. Dessa vez, porém, sua expressão de desencanto estava ali, para que todos vissem. Trouxe-lhes a paz, lançou desdenhosamente, a maneira de um homem que atirasse restos de comida a um cão, e seus lábios crisparam-se ao contemplar aquela massa imensa de rostos lacrimejantes, erguidos. Não era a paz o que desejavam.
Perguntou-lhes, com inefável desprezo. Logo amanheceu o dia. Ao longo da lógia superior do pátio de San Damaso, parte central da cidade do Vaticano, uma tênue luz azul subia vagarosamente, iluminando os aprimorados afrescos de Rafael. Nessa manhã sexta-feira de 10 de fevereiro de 1939, o Papa Pio XI não veria o alvorecer. Eram 5 horas e 20 minutos, uma hora além do horário em que costumava levantar-se, e ele estava morrendo. O dia seguinte, 11 de fevereiro, era o do 10º aniversário do Tratado de Latrão, que ele estivera negociando durante 7 anos na esperança de solucionar a questão romana e muitas outras. De certo modo, no entanto, é que Lahat, de 82 anos de idade, que escolhera o nome Pio como nome de paz, achara quase além de suas forças manter a paz com os fascistas. Embora tivesse sofrido 3 ataques cardíacos no mês de novembro do ano anterior, recusara-se a descansar. Em seu apartamento do página 212 Marco III andar, o sumo pontífice da Igreja Católica Romana, o vigário de Cristo na terra, recebera os cardeais apoiado numa cadeira e dissera-lhes, acentuando as palavras, o Papa precisa ser Papa e não deve permanecer no leito. No pátio, os cardeais, em seus mantos purpurinos, desciam de suas limusines Fiat, pretas. Os guardas suíços, empunhando alabardas, com blusas de listras pretas e amarelas, mantinham-se imóveis no romper daquele dia. No pavimento superior, Pio XI estava em estado de coma, nos últimos momentos. Tempos antes, de pé à cabeceira da cama, seu médico, o doutor Aminta Milani, ouvirá-o suspirar e murmurar, temos tanta coisa que fazer. Não articulou outra palavra até às 5 horas e 31 minutos, quando cessou a respiração e luzes brilhantes foram acessas no aposento de venezianas fechadas. Um véu branco cobria-lhe o rosto e o cântico suave dos Salmos da penitência e o ofício dos mortos fizeram-se ouvir na câmara mortuária. O cardeal camerlengo Eugênio Pucelli, de 62 anos de idade, secretário de Estado, ajoelhou-se à parte, numa almofada lilás. Dali a 20 dias, em seu 63º aniversário, o magro e ascético Pucelli assumiria um encargo que pesaria na fé e na dedicação de qualquer prelado. Uma fumaça levemente azulada sairia, esgarçando-se, da chaminé da Capela Sistina, proclamando que o conclave de cardeais havia feito sua escolha. Em frente, na Praça São Pedro, 20 alto-falantes proclamariam o nome de Eugênio Pucelli como o Papa Pio XII. Mas tudo isso jazia no futuro, e naquela manhã haveria ritos solenes que deviam ser realizados. Os serviçais descobriram o rosto de Pio XI, e Pucelli, aproximando-se com 2 outros cardeais, bateu 3 vezes na larga e serena testa do Papa com um martelo de prata. 3 vezes, de acordo com o ritual secular, chamaram-no pelo nome, Ratati. Estás vivo ou morto? Página 213 Marco em seguida, em meio ao silêncio, disse Pucelli, o Papa, na realidade, está morto. Todos que se achavam presentes, no quarto brilhantemente iluminado, ajoelharam-se. O maior de todos os sinos da Catedral de São Pedro Campanoni, de 11 toneladas fez-se ouvir na cidade. Entre esta vir, o quarteirão da piedosa e alegre classe operária ao sul do Vaticano, as mulheres ouviram o toque do sino e veio à tona toda sua amargura, ajoelharam-se diante da luz bruxuleante das velas, nas capelas, nas estreitas ruas do outro lado do Tibre, abriram-se as ruidoças cortinas de ferro dos bares e as portas das quitandas, e ao longo das calçadas viam-se pessoas que choravam. O implacável toque da campainha do telefone retiniu pelos quartos silenciosos de Vila Torlonia. Na biblioteca, Benito Mussolini, já de pé, estendeu a mão distraidamente para o aparelho. Fato curioso, Bruno, filho do Duce, que folheava um livro, ficou imaginando quem poderia estar chamando àquela hora. Finalmente se é andato. Que é o vecchio astanato e morto. Ouviu o pai exclamar. Mussolini sorria, mas fora com selvagem exultação e voz tão áspera quanto o estertor de um moribundo que dissera, finalmente ele se foi. Morreu aquele velho teimoso. Para Galeazzuciano, as palavras que saltaram do aparelho telefônico junto à cabeceira da cama encerravam algo penoso e de importância imediata. Não havia dúvida de que Benito Mussolini, naquele telefonema de Roma, estava presa da cólera. Trate de agir sem hesitação e consiga um acordo militar, gritar ao Duce. Nada de demora, aconteça o que acontecer. O que assustava Ciano eram as extravagâncias do Duce no que dizia respeito ao horário. No luxuoso hotel de La Villa, de Milão, o relógio da página 214 Marco mesinha de cabeceira de Ciano marcava meia-noite. Não era hora para Mussolini chegar a uma decisão que causaria reviravolta na Europa. Metido em seu pijama favorito, de seda malva, Ciano preparava-se para deitar-se, bocejando, satisfeito, revendo no espírito o banquete realizado naquela noite no Hotel Continental, em homenagem a Joaquim von Ribbentrop. Ao menos uma vez achara seu arrogante colega alemão, de olhos cinzentos, agradavelmente calmo, e durante todo o banquete observara-se, realmente, essa disposição tranquila. Consomé, trutas do lago como, carne muito condimentada e morangos, discursos polidos e reverências, taças de delicioso champanhe e espumante erguidas em amáveis brindes e cintilando em tons dourados à luz dos candelabros. E falar sobre uma aliança militar, eis uma coisa completamente distante do espírito de Galeazzuciano. Teria jurado que seria a última coisa a preocupar Benito Mussolini. 16 dias antes, em 20 de abril, tanto ele como o Duce haviam ficado estarrecidos ao ouvirem do embaixador Bernardo Attólico a notícia de um iminente ataque alemão à Polônia. Para aquela conferência com Ribbentrop, Ciano chegará a Milão com instruções escritas de Mussolini para deixar bem claro o seguinte, ainda levaria 3 anos para a Itália estar preparada para uma guerra. Para alívio de Ciano, Ribbentrop concordara, até 5 anos estariam conforme os planos de Hitler. Agora, furioso como se Ciano tivesse dado conselho inteiramente contrário, Mussolini procedia a uma inexplicável reviravolta na diplomacia. Ciano devia procurar Ribbentrop e concluir com ele, imediatamente, uma aliança militar. Ciano pôs-se a andar de um lado para outro sobre o felpudo tapete de seu apartamento, meditando sobre o enigma. Teria o Duce esquecido tão cedo a humilhação que sofrera em 15 de março, quando Hitler, desconsiderando completamente o compromisso assumido em Munique, mandara suas tropas invadir a fronteira da Tchecoslováquia. Ciano lembrava-se de que Mussolini até evitara transmitir essa notícia à imprensa. Os italianos ririam de mim, queixara-se amargamente. Toda vez que Hitler ocupa um país, envia-me uma mensagem. Página 215 Marco Ciano sabia, também, de uma verdade mais amarga, que ninguém ousara revelar. Hitler estava tão preocupado com sua solução total para a Tchecoslováquia que não lhe passara pelo espírito informar o Duce a respeito. Por mera casualidade, o cônsul-geral italiano, Giuseppe Renzetti, soubera do golpe durante um jantar em casa de Hermann Göring, e insistira veementemente com seu anfitrião para que Mussolini fosse informado. Até as pedras clamaram contra uma aliança com a Alemanha, concordara Mussolini naquela ocasião. Caso típico, fora Ciano quem propusera o meio de salvar o prestígio de seu chefe perante o povo, a invasão da Albânia, o reino de montanhas rochosas. Nas primeiras horas da madrugada da sexta-feira santa de 1939, 4 colunas italianos, quase sem disparar um tiro, apoderaram-se do pequeno domínio, garantindo à Itália o suprimento de mantimentos do outro lado do Adriático no caso de uma guerra. Quaisquer dúvidas que o Duce alimentara antes desapareceram quando soube que o rei se opusera à invasão. Por que agarrar tudo? Resmungara o rei,
apresentando todos os obstáculos possíveis. Maliciosamente, como última advertência, disse ao Duce: ouvi dizer que, em certos círculos alemães, o senhor é, agora, conhecido como Gauleiter da Itália. Se Hitler tivesse que se haver com um rei assim imbecil, jamais teria podido conquistar a Áustria e a Tchecoslováquia e esbravejar a Mussolini, decidido de uma vez por todas a empreender sua aventura na Albânia. Um simples manifesto declarou tempos depois, lívido de cólera seria suficiente para liquidar a monarquia. Como sempre, o cético e jovem ministro não duvidava de haver interpretado corretamente as instruções do chefe. Na mesma tarde, em 6 de maio, ao sair do hotel para ir conferenciar com Ribbentrop, deixou cair uma de suas famosas e bem calculadas indiscrições para os repórteres que o esperavam. Uma coisa é certa, não tencionamos destruir nossas vidas por causa da Polônia. Página 216 marco 9 horas depois, recebia instruções do Duce para reunir a imprensa e anunciar ao mundo que estava iminente uma aliança militar. A ideia de uma imperiosa aliança militar não era nova, mas o próprio Ciano, que tanto se esforçava para unir os dois ditadores, não desejava que chegassem a esse ponto. A Alemanha, situada no coração da Europa, era a brutal realidade que a Itália não podia esquecer, mas não era desejo de Ciano ir além de uma política colaboracionista. Durante toda a visita de Hitler à Itália, Ciano esforçara-se para fortalecer as táticas dilatórias de Mussolini. Não fazia muito tempo o embaixador atólico, dedicado pacifista que detestava Hitler, havia novamente proposto a aliança, alegando que um tratado imporia, inevitavelmente, condições à Alemanha. Mas o diretor do Departamento de Negócios Gerais, de Ciano, o conde Leonardo Vitetti, alegou: um tratado estabelecerá um laço moral, e isso não desejamos. Mussolini, entretanto, não via tal risco. Agora, a Alemanha não pode tomar decisões que não coincidam com nossos interesses, ressaltaria, depois, a Ciano. Além dessa razão, o antigo vírus do sentimento de inferioridade estava mais uma vez atuando em seu sangue. Nos Estados Unidos, comentaristas haviam anunciado que a capital da Lombardia estava recebendo friamente o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, prova positiva de que o Duce estava perdendo prestígio. A Câmara dos Comuns, Winston Churchill declarou, em seguida à invasão da Albânia: ainda não estou convicto de que a Itália tenha tomado uma decisão, especialmente o povo italiano, a ponto de envolver-se numa luta mortal com a Grã-Bretanha e a França. Para o Duce, a necessidade de reafirmar ao mundo que ele e a Itália estavam unidos sobrepujava todos os outros fatores. Página 217 Marco Ciano ainda ignorava essas razões. Não as conheceria no dia seguinte, quando pela primeira vez tocasse na questão com Ribbentrop, nem mesmo em 22 de maio, em Berlim, quando a assinatura do Pacto de Aço se tornou monstruosa e inevitável realidade. Somente 3 meses depois, ao passear com Ribbentrop num pequeno terraço ensolarado, respirando o ar límpido dos Alpes, iria Ciano compreender todas as razões que haviam provocado aquele telefonema à meia-noite e colocado a Itália no caminho da ruína. Nessa ocasião von Ribbentrop, os olhos cinzentos muito frios a fixá-lo penetrantemente, dir-lhe-ia: queremos a guerra. Ele é não só idiota como, também, um grande e teimoso ignorante, explodiu Ciano. Não pôde ao menos responder às razões que lhe apresentei, de conformidade com suas instruções. Jamais em sua vida, desde a recente morte do pai, um conde perfeito, tivera Galeazzo percepção mais aguda de uma catástrofe. O lugar acanhado em que estava apenas aumentava sua irritação selvagem. Naquela tarde irrespirável de agosto, o cheiro de verniz que dominava a cabina telefônica do aeroporto Liurio, de Roma, quase o abafava. O ar agitava-se com o ruído dos aviões Caproni que pareciam despertar para a vida. A mão direita de Ciano estava tão roxa e inchada que mal podia segurar o fone. Batera com demasiada força sobre a mesa de conferências, procurando convencer von Ribbentrop e Adolf Hitler de que a Itália não estava em condições de lutar. Agora, tal era o seu vexame, poderia ter esmurrado as paredes da cabina. O Duce estava demorando a compreendê-lo. Mas há aqui um comunicado da agência alemã de notícias que fala ter se chegado a completo acordo sobre todos os problemas, disse. É falso, declarou Ciano, perdendo a calma. É falso, repetiu. Página 218.